E eu vou então hoje começar com vocês o capítulo 5. Hoje nós vamos ler do 1 ao 6, ok? Já estamos terminando a carta, uma vez que Tiago só tem 5 capítulos. Nós pudemos ao longo desses estudos falar um pouquinho sobre o seu conteúdo. E agora chegando neste capítulo 5, onde Tiago está já caminhando para o fim da sua carta, continua a nos chamar a atenção para esse assunto que nós já introduzimos mediante o Salmo 73. Eu quero então ler mais esse texto com você, Tiago capítulo 5, do 1 até o 6, e a partir do que nós lermos, meus irmãos, nós vamos então prosseguir aqui rumo ao nosso estudo, ok? Então eu vou pedir para você acompanhar aí, e eu mesmo farei essa leitura. Tiago capítulo 5, do 1 até o 6. A palavra do Senhor diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Muito bem. Irmãos, hoje, antes de abrir, como a gente sempre faz, para os comentários e possíveis dúvidas que vocês possam ter, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou começar esse estudo tentando relacionar algumas coisas do último capítulo em relação a este que nós estamos, para que o contexto fique claro. E depois que o contexto ficar claro, aí vocês vão ver como as conclusões vão brotar naturalmente daquilo que nós vamos falar. Hoje eu resolvi fazer assim, por quê? Porque eu e você somos pessoas que são muito influenciadas pelo visual. Tudo aquilo que não chama a atenção dos nossos olhos logo que nós olhamos, não é importante. A nossa mente aprende a trabalhar assim. Então, como que, por exemplo, você identifica uma sujeira no chão? Você identifica uma sujeira no chão porque a cor da mancha não diz respeito à cor do piso, e você olhou para baixo, percebeu, estava ali, claro. No texto da Bíblia funciona mais ou menos assim. Tudo aquilo que não visualmente está dentro daquilo que nós podemos enxergar, nós acabamos por descartar simplesmente. E uma das coisas que a gente mais descarta em relação a isso é o seguinte: você viu que na nossa tradução aí, o capítulo 5 começa nesse versículo 1 que nós lemos. Agora, a Bíblia, e assim como o livro de Tiago, quando foi escrito, não tinha essa divisão de capítulos e versículos. Ela foi acrescentada muito tempo depois. E o que eu estou querendo dizer com isso? Claro que a questão de inserir os capítulos e os versículos foi algo muito bem utilizado para nós, porque é muito mais fácil localizar o texto. Mas eu tinha um professor no seminário que ele falava assim: endereço não é texto bíblico. Ou seja, quando você quer citar um texto bíblico, não adianta falar João 3,16. O que você tem que falar? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso é citar texto bíblico. Então, citar endereço não quer dizer que a gente sabe o versículo ao qual ele se refere. Não adianta eu dizer Gênesis 1, ou então Isaías 58:5, sem que eu saiba aquilo que diz de fato a referência. E toda essa fala preliminar, meus irmãos, se justifica do mesmo jeito, se justifica da seguinte forma do que nós vamos falar agora. Você percebeu que o capítulo 5, versículo 1 e o capítulo 4, versículo 13 começam com a mesma fórmula de introdução? Vocês perceberam isso? Observe aí. Alguém poderia ler pouquinha coisa do capítulo 4, versículo 13? Pouquinha coisa, só as primeiras linhas.
agora o 5:1. Vocês notaram a semelhança? Qual é a semelhança entre esses dois versículos? Eles contêm a mesma fórmula, né? Qual? Atendei agora. Então, veja, essas duas partes do texto, meus irmãos, estão relacionadas intimamente com aquilo que nós vimos no capítulo 4. Por quê? Porque o capítulo 4, do 1 ao 10, está falando sobre a origem das guerras e contendas, não é? E a origem das guerras e contendas é a cobiça. Então, Tiago vai desenvolver a cobiça a partir desse prisma sob dois meios. Sob o meio do planejamento, é o cara que planeja daqui a um ano ir para a cidade tal, negociar, ter lucros, e aí Tiago diz, olha, você não vai saber o que acontece amanhã, então como é que você planeja um ano todo? E a ideia, meus irmãos, não é que planejar é errado, mas é que todo planejamento que nós fazemos é um planejamento que vislumbra algum tipo de ganho material para nós. Quando a gente vai planejar o nosso ano, ou o nosso calendário da empresa, ou mesmo o nosso orçamento familiar, a gente sempre coloca as coisas de forma que no final do ano a gente tenha mais do que quando a gente começou o ano. E alguma vez isso deu certo? Dificilmente. Por quê? Porque as coisas acontecem principalmente algumas coisas que a gente chama de imprevisto, porque a gente não planejou. Então, chega na verdade numa determinada altura do ano e a gente pensa assim, poxa, esse ano não está sendo nada como eu achei que seria. Mas por que não está sendo, irmãos? Porque quando nós planejamos, nós estamos planejando lucro. E a palavra de Deus nos conta que Deus não tem esse tipo de intenção ao planejar a nossa vida. Para nós, não tem nenhum tipo de problema que nós terminemos o ano mais pobres ou mais ricos, concordam? Não, você não vai concordar com isso, né? Claro que ninguém quer terminar o ano mais pobre do que começou. Mas para Deus, a grande verdade é que isso não importa. E essa é a visão que Tiago está passando. Se vocês estão planejando baseados na cobiça, então eu vou dar um recadinho para vocês. E aí Tiago fala essas coisas que você pode encontrar aí do 13 ao 17 que nós já falamos. Agora, vamos imaginar que essas pessoas que fizeram os seus planejamentos de um ano e tenham lucros, de fato tenham tido mesmo. Se o planejamento delas deu certo, se por acaso elas começaram o ano traçando um alvo para a vida delas e esse alvo foi cumprido. Tiago agora quer se referir a esse público. Por isso que ele diz aí, atendei agora ricos. Perceba que há uma transição no argumento de Tiago, por quê? Porque primeiro ele está falando para aqueles que não são ricos, mas querem ser. Depois ele está falando para os que viraram ricos. Ele está falando para os que são ricos, para os que quiseram ser e agora são. E por que Tiago está fazendo essa asseveração? Porque, irmãos, como nós já temos falado aqui, qual é, para a vida de muitas pessoas, inclusive muita gente dentro da igreja, a marca inequívoca de que Deus está abençoando uma vida? Quando você olha para alguém e você fala assim, nossa, esse aí Deus está abençoando. É porque essa pessoa tem o quê? Tem carro na garagem, tem 2, às vezes 3, tem casa, tem possibilidade de fazer viagens aí para longe, para exterior, para lugares bonitos, caros, pode comer pizza toda semana porque as coisas estão caras, né? E aí quando a pessoa tem essa possibilidade, aí você fala assim, nossa, essa pessoa Deus está abençoando. Tiago, meus irmãos, quer questionar isso. E eu queria hoje, antes de nós entrarmos propriamente no texto, dizer e trazer esse tipo de asseveração para você. Hoje eu não quis abrir muito para debate, não porque eu não quero ouvir vocês, mas porque hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero trazer a asseveração bíblica para vocês, e aí vocês vão discutir essa tese. E a tese que eu quero defender com base nesse texto e em outros que nós vamos ler hoje é a seguinte. 2 pontos, abre aspas. A bênção de Deus não está nos seus bens materiais. Ter bens materiais não significa, em hipótese alguma, que Deus está te abençoando. Assim como a ausência de bens materiais não quer dizer maldição, a presença deles também não quer dizer bênção. É isso que Tiago está dizendo. Irmãos, nós temos que começar a olhar para a vida, nos acostumando a identificar onde estão os pontos de cobiça. E cobiça se verifica quando nós temos como parâmetro
a riqueza. E aí eu quero dizer para você uma coisa. Sabia que na vida do pai da fé, no primeiro teste que ele teve, ele falhou? Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão teve um teste, logo depois que Deus o chama. E ele falhou nesse teste. E eu quero abrir esse texto com você para você ver isso. Gênesis 12. Pode abrir a sua Bíblia aí rapidamente. Gênesis 12. Bom, em Gênesis 12 você vai perceber aí que Deus está chamando Abraão, diz para ele sair da terra dele, da parentela dele, etc. e tal. E de repente, irmãos, nós vamos ver esse primeiro teste com Abraão. Você pode ver aí, se a sua Bíblia for igual à minha, que a partir do versículo 10, vocês podem ver aí, a partir do versículo 10, o trecho tem um título, né? Um títulozinho aí. O título que está na minha Bíblia é assim: Abrão no Egito. É a mesma coisa de vocês? É isso que acontece aí, né? Pergunte-se uma coisa: o que fez Abraão ir para o Egito? E por que o Egito? Vocês vão perceber uma coisa curiosa aí. E eu queria que a gente pudesse fazer uma pequena análise dessa história. Veja, em Gênesis 12, de 1 a 9, Deus está chamando Abraão para sair do lugar onde ele estava e ir para uma terra que no momento para ele era desconhecida, mas que a partir daquela terra Deus suscitaria descendentes e faria de Abraão uma grande nação. Esse foi o chamado. Irmãos, veja só que coisa interessante. O texto diz aí, o versículo 6 do capítulo 12, que Abraão atravessou aquela terra, chegou até Siquém, até o carvalho de Moré. Depois disso, ele foi para Betel. E depois que ele saiu de lá, o versículo 9 fala que ele saiu dali indo sempre na direção do Negueb. Negueb era um deserto, ok? Veja só o que acontecia. Deus estava guiando Abraão nesse processo todo. Essa é a conclusão do texto. O que o versículo 10 diz? Primeira palavrinha do versículo 10. Veja só que interessante. Deus está chamando Abraão, no caso aqui ele era Abrão ainda, o nome dele não tinha mudado, né? Mas ele estava chamando Abrão para que ele fosse para uma terra. Ele estava sendo guiado por Deus. Ele saiu de uma terra onde ele gozava relativa prosperidade e conforto e estava indo para uma terra onde reinava o quê? Fome. Eu não sei, mas às vezes a gente comete alguns julgamentos em relação aos personagens bíblicos, dizendo que eles eram super-homens, né? E quando a gente olha para todos os homens da Bíblia, a gente vê algum tipo de defeito, algum tipo de problema que eles passaram, com a exceção óbvia de Jesus Cristo. Com Abraão, aconteceu a mesma coisa. Ele estava sendo guiado por Deus numa terra em que havia fome. O que Abraão fez? Antes dele mentir. É claro que a mentira dele, se os irmãos ainda não sabem que mentira que é essa, o texto vai contar para nós. Mas veja que interessante. Abraão começou a olhar dos lados, começou a olhar para frente, começou a olhar para trás e falou assim: como é que pode Deus me guiar para uma terra onde eu saí de uma condição relativamente boa para hoje passar fome? Eu acho que está acontecendo alguma coisa errada aí. Eu acho que Deus deve ter perdido aí o caminho do GPS dele, porque eu acho que isso aí não devia estar nos planos de Deus. Como é que Deus me tira de um lugar e me põe para passar fome? Então o que Abraão fez? Ele desceu ao Egito. E essa é uma terra que traz algumas lembranças para o povo, não traz, irmãos? Quem conhece um pouquinho da história do Antigo Testamento sabe que Egito era uma terra onde só tinha opressão para os lados do povo de Israel. Mas você veja, a ideia de eles irem para o Egito, de ele ir para o Egito, é que a justificativa dele era a seguinte, versículo 10. Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E quando ele chegou no Egito, olha só o que aconteceu. Você, Sara, olhando para a mulher dele, né? É uma mulher formosa. Então é bem possível que os egípcios façam o seguinte: eles descubram que você é minha mulher, aí eles vão me matar,
e eles vão ficar com você, porque você é uma mulher bonita. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar lá no Egito e você vai falar que você é minha irmã. Aí tudo vai ficar certo, tudo vai ficar bem. E o texto diz, meus irmãos, que foi exatamente isso que aconteceu. Só que, observe só, versículo 16. O faraó gostou de Sara. O faraó se encantou por Sara. E por causa de Sara, o que ele fez para Abraão? Ele tratou bem. E como é que se trata bem no Egito? Olha só, ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Essa era a riqueza da época dele. Então, basicamente, vamos fazer um repasse. Abraão sai da terra dele em direção a uma terra que havia fome, guiado por Deus. Abraão viu que aquilo, na visão dele, não estava muito certo, fez um desvio na rota, inventou uma mentirinha e voltou a ter aquilo que Deus havia mandado que ele abandonasse. Irmãos, o que aconteceu? Versículo 17. Alguém pode ler para mim, por favor? Você vê que essa história de praga no Egito não é uma coisa exclusiva de Moisés, né? Você vê que é uma coisa que sempre teve na história. E isso, o episódio lá das 10 pragas, de deixa ir o meu povo, tem tudo a ver com isso aqui. Muito embora o texto aqui não mencione que eram 10 pragas, mas fala que eram grandes pragas, então os egípcios sabiam que toda vez que você mexe com alguma coisa em relação ao Deus de Israel, o negócio se movimenta de uma maneira estranha. E aí, no versículo 18, o faraó chama Abraão e disse assim: escuta aqui, você não falou que ela era sua irmã? Como é que você mente desse jeito? E aí, o que aconteceu? Abraão teve que sair. O que essa história conta pra gente? Essa história, meus irmãos, se a minha tese estiver correta, e eu creio que está, não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia diz, é que a prosperidade material não significa a bênção de Deus. Eu também não vou dizer que a prosperidade material é resultado de uma vida desobediente a Deus, porque é possível enriquecer por meios lícitos. Então a Bíblia não é contra a riqueza, mas a Bíblia tem uma coisa: a Bíblia é contra, com certeza, você não abdicar de confortos terrenos para buscar aquilo que Deus prometeu para você. Isso a Bíblia é contra. E é exatamente a partir dessa história que eu quero que você tenha esse conceito na sua cabeça. A vida com Deus é uma vida cheia de negações, é uma vida cheia de percalços, é uma vida cheia de obstáculos. O maior desses obstáculos a gente falou um pouquinho no domingo aqui na igreja, que é a questão do perdão. Você quer coisa mais difícil do que perdoar? Mas é uma coisa que a gente precisa fazer como cristãos. Não tem como ser cristão e não perdoar ao mesmo tempo. Não tem jeito. Porque para ser cristãos, para que nós fôssemos cristãos, nós tivemos que ser perdoados por Deus. Então, nós conhecemos isso na nossa essência. Se eu um dia quiser dar um jeitinho na minha vida dizendo que eu quero ser cristão, mas tem algumas coisas que eu não perdoo, eu vou conseguir? Aí, meus irmãos, é que nós entramos nessa questão das pragas no versículo 17. Às vezes Deus não vai levantar uma forma de fazer você perder aquilo que você conquistou. Mas com certeza, se o nosso objetivo na vida é sermos confortáveis, as pragas... Quem enviou as pragas do versículo 17, irmãos? As pragas lá do Egito, quem foi que enviou? Quem mandou essas pragas? Quer que vocês falem alto? Quem? Foi Deus. E se Deus enviou as pragas, o que isso diz para nós? Agora sim eu queria que vocês fechassem o raciocínio, vocês agora. Se Deus enviou as pragas para a família lá do faraó e para a família do Egito, o que você acha que isso ensina para nós? Nós não devemos cobiçar. O que mais que essa história ensina para a gente? Oi? Que não tem como você sobreviver na mentira diante de Deus, mesmo que você não esteja lá onde Deus quer que você esteja, mas Deus faz você voltar. Para mim, meus irmãos, antes de vocês continuarem falando, a lição mais interessante desse texto é que Deus manda pragas. Eu gosto muito de pensar nisso, porque toda vez que você pensa em Deus,
você nunca pensa em Deus como uma entidade punitiva. Mas a gente até falou um pouquinho disso domingo passado, né? Não, Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Mas coisa nenhuma. Deus é amor e é justiça. Ele precisa ser essas duas coisas. Então, às vezes, Deus manda pragas. Quem é que disse que às vezes as coisas que a gente passa na nossa vida podem não ser coisas que vêm de Deus? E se as praguinhas que a gente identifica são pragas que vêm de Deus? Para que Deus mostre para a gente no que nós estamos errando. Esse é um texto que ensina isso para a gente. Mais alguma coisa que vocês acham que a gente pode aprender com esse texto? Por fim, eu acredito que, já que vocês não falaram mais coisas, eu acredito que esse texto é uma das provas que a Bíblia pode nos dar que prosperidade material não quer dizer que Deus está abençoando você. Vocês concordam comigo? Sim? Oi? E o que é uma riqueza mal adquirida? Ok. Agora, no caso de Abraão, ele oprimiu alguém? A riqueza que Abraão adquiriu no Egito entra nessa categoria aí? Ele mentiu. Ele oprimiu alguém? Não, quanto a oprimir alguém, a questão de oprimir alguém, ele oprimiu alguém? Ele fez alguém trabalhar forçosamente para ele de uma maneira criminosa? Não. Mas ele mentiu, não mentiu? Então, o que é uma riqueza mal adquirida? Oi? O jeitinho brasileiro, né? Abraão não era brasileiro, mas ele sabia das coisas. Enfim, irmãos, esse texto vai ensinar para a gente, a maior de todas as lições desse texto, é que ele vai ensinar para a gente o que é uma riqueza mal adquirida. O que é uma riqueza mal adquirida? Vocês conseguem dimensionar isso? Porque é exatamente aí que é a nossa ponte para o texto de Tiago. O que é uma riqueza mal adquirida? Riqueza mal adquirida é... Vocês conseguem dizer o que é uma riqueza mal adquirida? Eu estou ouvindo o pessoal falando aí. Vamos ver se a gente consegue girar as engrenagens aí. Uhum. E aí? Legal. Tudo isso que estão falando está certo. E a definição, meus irmãos, qual que é? Oi? Não. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Riqueza mal adquirida, meus irmãos, é toda aquela que nós temos como uma alternativa à confiança em Deus. Essa é a definição de riqueza mal adquirida. Sabe por que a gente se mata de trabalhar? Porque a gente tem medo de ficar sem comer? Não. Sabe o que é um salário baixo, meus irmãos? Na definição do brasileiro? Salário baixo não é aquele que não é suficiente para pagar as contas básicas. Mas salário baixo é aquele que não tem espaço para você fazer coisas a mais. Eu nunca vou esquecer de uma reportagem que eu assisti uma vez de uma cidade no interior lá de Minas Gerais, onde existiam bairros que não tinham luz elétrica, que não tinham nenhum tipo de avanço tecnológico, era quase como você entrar no meio de um deserto. Aí, de repente, aquela reportagem foi mostrar como era a vida daqueles habitantes. E as pessoas construíam casas, construíam tudo, só que como não tinha luz elétrica, então as pessoas não podiam comprar carne, porque não tinha onde armazenar.
Então a impressão que dava entrando lá é que você voltava uns 30, 40 anos no passado, porque as pessoas armazenando carne no sal, na gordura e aquela coisa toda que se fazia antes da geladeira. De repente, uma repórter que estava ali conversando pergunta para uma criança assim: você gostaria de ter energia elétrica aqui? E a criança responde: sim. Aí a repórter fala para ela: por quê? Adivinha o que ela responde? Porque com energia elétrica eu posso ir para a escola, eu posso... É isso? Não. É porque eu quero ter o WhatsApp. Foi isso que ela respondeu. Eu não achei esse vídeo a tempo para mostrar para vocês, mas se eu tivesse achado, é uma reportagem que o CQC fez há um tempo atrás. Aí eu fico pensando, veja só, para o brasileiro, a impressão que dá, olhando essa e outras matérias, é que nós queremos um salário bom, meus irmãos, mas não porque a gente está preocupado com aluguel, com a água, com a luz, com o telefone, mas que a gente está preocupado em quê? Em viajar, em comer fora, em ter esses luxos supérfluos na vida. Quando a gente pensa em alguma coisa semelhante a um salário ideal, a gente não está pensando naquilo que a gente tem que fazer, mas a gente está pensando no que sobra. Então, se na sua vida o que você ganha é o que você gasta, você pensa, não dá. Tem que ter uma sobrinha. Mas o que você vai fazer com a sobrinha? Ah, eu acho que eu vou, sei lá, fazer uma plástica. Ah, eu acho que eu vou fazer uma viagem, comprar um apartamento na praia, comprar mais um carrinho para mim, né? Não sei o que lá. Pois não. Então, fazer um luxinho, não é verdade? Então, irmãos, é exatamente por causa disso que eu quero levar vocês a pensar sobre esse assunto com base na vida do nosso pai da fé, para que a gente relacione isso com Tiago. Volte agora para Tiago lá. Você vai perceber que em Tiago, o argumento dele é exatamente o mesmo. Não é porque você enriqueceu que Deus te abençoou. Inclusive, Tiago tem algumas coisas aqui nesse texto, irmãos, que vão nos fazer pensar duas vezes em relação a isso. Porque quanto mais você adquire riquezas, quanto mais você adquire recursos, mais a sua segurança estará nos recursos. É por isso que as riquezas mal adquiridas não são só aquelas oriundas de exploração, aquelas oriundas de desonestidade, mas riqueza que não é legítima na visão de Deus, meus irmãos, é toda aquela na qual a gente põe a nossa segurança. Quando a gente se mata para trabalhar, porque a gente tem medo de não poder comprar, de não poder realizar algum sonho, isso é cobiça. E aí eu queria trazer isso a debate aqui, irmãos, justamente porque é isso que permeia o nosso planejamento financeiro, é isso que permeia o emprego que a gente vai escolher, é isso que permeia a nossa vida. A cobiça está presente na nossa vida de uma tal forma que é esse tipo de coisa que a gente faz. A nossa ideia é ter essa vida a fim de acumular coisas. E olha só o que Tiago está falando para essas pessoas. Novamente, em 4:13 a 17, Tiago está falando àqueles que querem ser ricos e ainda não são. Em Tiago 5, do 1 ao 6, ele está falando àqueles que conseguiram. Se você se enquadra nesse grupo aí, então essa palavra é para você. Olha só. Atendei agora, ricos. E o que ele diz aqui para o rico fazer? Chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Sabe o que eu acho que Tiago está fazendo aqui? Tiago está lembrando que Deus jogou pragas no Egito por causa de Abraão. Quando a gente fala assim, nossa, mas que pragas? Esse tipo de praga aqui. Por que Tiago está falando isso, meus irmãos? É porque ele está, de alguma forma, tomado por inveja por causa das... Não, não é isso. Mas o que Tiago está dizendo é assim, se você acha que você, pelo acúmulo de posses, pode driblar as adversidades, entenda, não pode. Se você é daquelas pessoas que quer ter segurança para que você nunca passe dificuldades, elas vão aparecer. E quando elas aparecerem, para onde que você vai? Onde você vai correr? Quando as suas riquezas não estiverem mais ali com você,
onde é que está a sua segurança e o seu Deus? Aí você fala assim, nossa, mas que coisa radical. Mas não, irmãos. Como é que Tiago começou a carta? Qual é o primeiro assunto que Tiago tratou? Em Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o quê? O quê? O passardes por várias provações. Porque a provação tem um ponto específico na vida do Filho de Deus para despertar nele consciência de melhora, de aperfeiçoamento. Quando você adquire riqueza, sabe o que você pensa? Eu já cheguei aonde eu poderia. Eu já consegui. Posso morrer feliz. É assim que a gente fala, né? Já fizemos tudo. Eu fiz tudo, consegui tudo. Minha vida está completa, está totalmente estabilizada. E é isso aí. Tiago, meus irmãos, está terminando a carta do mesmo jeito que ele está começando. E ele está começando falando isso, versículo 2, olha só. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E aí ele vai falando, mas a ideia não é que ele está amaldiçoando a riqueza. A ideia é, gente, toda vez que a preocupação sua em ganhar dinheiro é alimentar cobiça, Deus não abençoa isso de jeito nenhum. E sabe como é que Tiago tinha certeza disso? O versículo 4 está mencionando um assunto e o versículo 5 está mencionando outro. Eu vou tratar desses dois assuntos da mesma forma. No versículo 4, ele está dizendo... Oi, pois não. Eu estou indo meio rápido hoje, irmãos, mas é força aqui do... O que quer dizer essas desventuras? Aqui você pode ampliar essas desventuras para um bojo assim muito amplo, mas eu gosto de pensar nas desventuras da seguinte forma. Quando você pensa nos versículos 2 e 3, fala da riqueza corrupta, das roupagens comidas de traça, do que você lembra? Principalmente a palavra traça e a palavra ferrugem. Do que você lembra? Destruição, corrosão, mas mais importante, Jesus citou essas duas coisas, não citou? Aonde que ele citou? E lá em Mateus 5, né? Não ajunteis para vós outros tesouros na terra. Onde? Traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Aí ele continua até ele terminar assim, ó. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o vosso coração. Então, eu entendo as desventuras que vos sobrevirão desse jeito. São as desventuras características de uma pessoa que, do dia para a noite, por causa dessas riquezas, ela não atentou para o fato de que essas riquezas não garantem a ele segurança, não garantem a ele a possibilidade da existência perene para sempre. São as pessoas que se dão conta que mesmo apesar de elas terem muito, elas não conseguem comprar algo básico, que é o quê? Segurança. A ideia de traça e ferrugem nos levam a crer no seguinte, irmãos, tudo tem tempo. Por mais que você queira investir numa vida mais longa, numa vida maior, numa vida que dure mais tempo, você tem que concordar numa coisa, o tempo passa. E o tempo passa de uma forma até implacável. A gente não era como a gente era 10 anos atrás, a gente envelhece, a gente fica mais fraco. E ter ou não ter riquezas nesse ponto da vida não quer dizer nada. Então, eu entendo essa parte de desventuras assim. São as coisas que a gente não pode impedir de acontecer, mesmo com riquezas. Que são essas que mostram onde está o nosso coração. Então, quando o Tiago está falando para esses ricos, ele está dizendo assim, se vocês acham que o acúmulo de riquezas, se vocês acham que ganhar dinheiro, se vocês acham que abastar a vida de vocês com esse tipo de coisa vai trazer segurança, vocês vão ver com o tempo que não vai. Respondi? Eu penso nas desventuras, meus irmãos, textualmente desse jeito. Porque senão, parece uma coisa tipo assim, Tiago jogando praga, né? Quem joga praga na vida da gente é Deus. Ele é que faz essas coisas. Eu não tenho, e não tem, mesmo se eu fizer, eu amaldiçoo, não tem
força nenhuma a minha palavra. Agora, Deus faz. E como que Deus faz? Deus faz quando a intenção do acúmulo de riqueza é justamente essa. E aí, irmãos, nos versículos 4 e 5, nós temos duas coisas que Tiago está pontuando. Primeiro, o fato de que quando nós cobiçamos muito alguma coisa, nós não atentamos para os valores que nós professamos. A cobiça faz a gente ser cego em relação ao outro. E é isso que Tiago está dizendo no versículo 4. Olha só. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Ou seja, se você é daqueles que enriqueceu, aí entra aquilo que vocês comentaram antes. Se você é daqueles que enriqueceu, tendo gente trabalhando para você, mas sem que você os pagasse, não pense que isso vai ficar sem algum tipo de retribuição por parte de Deus. Não pense. Inclusive, irmãos, o versículo 4 faz uma referência ao nome de Deus como Senhor dos Exércitos. Se eu não me engano, é a única vez que o Novo Testamento usa esse termo. Se eu não me engano. Posso estar errado, mas eu não me lembro de uma outra passagem em que você vê Senhor dos Exércitos sendo citado ali. E o fato de Tiago ter escolhido esse título, Senhor dos Exércitos, quando ele se referia a Deus, implica no quê? Implica numa realidade de quê? De guerra, irmãos. Quando você vê as pessoas perseguindo alvos que não são os alvos de Deus, Deus é guerreiro. Ele faz a pessoa entender, de um jeito ou de outro. Pode ser que demore, pode ser que não, mas que elas vão entender, isso vão. Senhor dos Exércitos. Oi? Você vê, é uma coisa que a gente diz bastante, né? Mas também tem essa realidade. O versículo 5, irmãos, ainda fala assim, ó. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O que isso significa? Isso significa que quando você enriquece baseado na cobiça, você usa a riqueza para satisfação da cobiça. Você usa aquilo que você ganhou para poder alimentar esses desejos de satisfação que você tem. Aí é que eu entendo a questão das desventuras. Exatamente. Quando as pessoas têm esse tipo de vida, quando elas conseguem o que elas querem, elas não estão aí para o fato de que é ou não é certo, é ou não é aprovado por Deus. Elas se afundam no prazer. Elas se afundam na cobiça. E aí tem essa referência aqui, tendes engordado o vosso coração. Engordar o coração aqui, irmãos, tem a ver com isso. Tem a ver com satisfação de desejo. A gente já falou isso, né? O coração é como a Bíblia chama toda essa parte do seu corpo que carrega os seus sentimentos, que é motivada e é nutrida pelos seus sentimentos. Todas as vezes que você vê o seu coração se agitando, você se identifica com aquela situação. É porque você quer aquilo, é porque você deseja aquilo. E engordar o coração tem a ver com isso. Tem a ver com essa satisfação quase ininterrupta dos desejos. E veja só, quando você enriquece com base em cobiça, você também acha que você pode viver com base em cobiça. E a Bíblia diz, não pode. Por fim, irmãos. Oi. Pois não.
Até porque aquela ideia de já que eles erraram, eu também erro, é uma coisa que não cabe pra gente, né? Então, essa é uma das coisas que faz a gente crer, meus irmãos, que obediência a Deus é Deus que cuida da recompensa. E uma das coisas que a gente pode crer é assim, a ideia daquele que cobiça nesse versículo aqui é assim, bom, contanto que eu tenho o meu, se os outros não tiverem o deles, é um problema deles, mas eu vou ter que ter o meu. Por isso que a ideia de você reter o salário do trabalhador. Porque o que importa é que eu consiga. E é exatamente esse tipo de coisa, meus irmãos, que está muito presente na nossa vida quando a gente pensa apenas na cobiça. A gente está de olho no nosso, a gente pensa no nosso, a gente pensa no meu. E acaba se esquecendo que a gente só tem o nosso porque outras pessoas vieram, compraram e usaram o nosso serviço de alguma forma. Então, isso serviu aqui para a gente lembrar que é exatamente a ideia de ser compromissado com Deus que faz a gente abandonar a cobiça. Se você obedecer a Deus, tranquilo. E aqui, irmãos, antes de dar a última ilustração, aproveitando que o nosso tempo já está se prolongando, sobre isso, tudo que nós falamos hoje, permanece alguma dúvida ainda no coração de vocês ou alguma coisa que vocês querem comentar? Como que tá? Como que vocês estão aí? Hã? Então agora eu não vou dar um testemunho meu, né? Mas aqueles que têm redes sociais sabem que uma das cantoras mais conhecidas do mundo evangélico perdeu seu filho nessa semana, se eu não estou enganado, ontem, a Ênchila. O filho dela estava com um quadro muito avançado de uma doença degenerativa e ele não sobreviveu à cirurgia e acabou falecendo. Agora, o fato de eu estar contando isso para vocês, irmãos, faz com que você um dia pense nisso que eu vou falar da seguinte forma. Quem é Ênchila? Talvez você não lembre, assim, não saiba quem que ela é, então vai dar uma pesquisada. Ela é uma cantora gospel e tal, e adivinha só qual é a teologia proeminente nas letras que ela escreve. É a teologia da prosperidade. Aí, você vai entrar lá no Instagram dela, na rede social dela, você vai ver uma foto do menino lá, do filho dela, e a legenda da foto estava escrita assim: eu determino, você vai sair dessa mesa. Deus vai abençoar você. E aqui, irmãos, eu vi um debate na internet que eu achei muito interessante. Eu não vou questionar a questão se ela está certa ou se ela está errada. Uma coisa eu sei. Quando ela recebeu a notícia que o filho dela havia falecido mesmo, de fato, ela postou uma foto dele, com ela, com aquele versículo de Jó que fala assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Eu oro ao Senhor que esse momento na vida dela tenha sido um momento que a tenha feito pensar e refletir, principalmente no fato de que a teologia da prosperidade não é verdadeira. Porque pense, ela pregou e cantou com as músicas dela muitas coisas que não são verdadeiras. E na vida dela, ela teve essa experiência de não ver o milagre de Deus acontecendo do jeito que ela disse e determinou que iria acontecer. A gente deve se solidarizar com a dor da família, porque é uma coisa difícil. O menino acho que não tinha nem 17 anos, era um menino novo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é para a gente lembrar. Você, em algum ponto da sua vida, como ela, vai ter que dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou. Porque essa é a ordem natural das coisas. As coisas não vêm porque eu consegui, as coisas vêm porque Deus deu. E se tirou, Deus tirou. E se Ele tirou, é para me aperfeiçoar. Então, nós não podemos fugir disso, irmãos. Eu não sei, nós somos presbiterianos, nós repudiamos a teologia da prosperidade, mas pode ser que na cabeça de muitos dos nossos membros, o ato de dizimar é uma confiança de que Deus vai multiplicar isso na minha vida. Pode ser. Pode ser que muitos, quando dão uma oferta para a igreja, pensam: bom, é como se fosse um banco, né? Eu deposito aqui um valor X e lá no final Deus vai me dar X vezes 100. Pode ser que alguns de nós, crentes em Jesus Cristo, tenhamos essa esperança. Não, eu vou ofertar na vida do missionário e tal, porque aí Deus vai abençoar o meu negócio, Deus vai me fazer prosperar, porque eu estou investindo na obra de Deus. Irmãos, percebam, isso o que é? É cobiça.
E Tiago, quando ele conversa com os ricos, ele diz assim: gente, vocês deviam, sabe o quê? Vocês deviam chorar. Vocês deviam chorar porque quando as desventuras aparecerem, quando os grandes questionamentos da vida aparecerem, a riqueza não vai ajudar vocês a responder. Não vai. Então lembrem disso. Nós não podemos permitir, irmãos, enquanto é tempo, que a cobiça domine as nossas ações. Porque riqueza mal adquirida é aquela que é adquirida em substituição à confiança de que Deus cuida de nós. Isso é riqueza mal adquirida. Se você e eu temos nos matado de trabalhar, pura e simplesmente para ter riquezas, nós vivemos uma vida cobiçosa. E nós vamos viver tristes, porque a gente nunca vai atingir o patamar ideal que a gente sonha. É o que Tiago diz aqui, não é? No capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A questão aqui não é essa, irmãos. Nós não trabalhamos para vivermos felizes. Nós temos uma outra motivação para o nosso trabalho. E eu creio que a Eichla aprendeu isso. Se você um dia fizer uma pesquisa na internet, eu até desafio, eu não quis trazer nada aqui para você não ter aquela ideia assim, o pastor só vai trazer o que é ruim. Não, vai lá pesquisar. Dá uma pesquisadinha nas letras dela, nos CDs que ela canta. Dá uma pesquisadinha, você vai ver que é só isso, mais nada. Mas ela teve uma experiência que mostrou para ela que não é assim. Eu oro para que isso signifique uma mudança real na vida dela. De fato, a questão aqui não é eu não trouxe isso aqui para a gente debater teologia, simplesmente. Eu trouxe isso aqui para você ver que a teologia da prosperidade não adianta. Não é Bíblia. Não é verdade. O que é verdade, irmãos, é que a cobiça sempre vai levar cada um de nós para um caminho desaprovado por Deus. E aí que vem as desventuras. Riqueza não é a nossa segurança. Nossa confiança é o Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Alguém mais quer falar mais alguma coisa para nós encerrarmos? Sobre isso que foi dito? Tudo certo? Tudo bem? Então tá bom. Vamos encerrar então esse momento aqui, irmãos? Vamos nos colocar de pé, por favor?